Então esse próximo teorema diz o seguinte. Então eu vou considerar então uma circunferência aqui de centro O e raio R, tá? Vou pegar um ponto exterior a essa circunferência, tá? E aí então eu vou considerar duas retas secantes. Secante significa que tem interseção em dois pontos, né? A reta S, R e a reta L, tá? De tal forma que a reta R, ela passa pelo ponto P e intersecciona a circunferência nos pontos R e S, como na figura aí. E a reta L passa pelo ponto P também e intersecciona a circunferência nos pontos L e U. Tá? Beleza, então o que afirma o nosso teorema? Ele fala o seguinte: agora eu vou considerar uma nova reta, que é a reta T, passando pelo ponto P e tangente na circunferência no ponto T. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu pego PR, então PR, esse tamanho aqui, multiplico por PS, que é esse aqui vezes esse, é igual a PU vezes PL. Então é como se fosse uma proporção aqui, ó. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, que vai ser igual a PT ao quadrado. Olha só, vai ser essa distância ao quadrado. Curioso, não? Vamos ver como que a gente pode concluir isso aí. Bom, então o primeiro passo é olhar para os triângulos PSU. Então eu tenho um triângulo aqui, PSU, tá? E o triângulo PLR. Então eu tenho dois triângulos aqui, correto? Tá. Muito bem. Olhando para esses dois triângulos, o que a gente pode afirmar? A gente tem que o ângulo P, né, é o mesmo. É PSU e PLR. Então o ângulo P é comum. Então, é comum. Primeira coisa que a gente pode observar. Segunda coisa que a gente pode observar é que S é um ângulo inscrito. Então o ângulo PSU é um ângulo inscrito na circunferência, né? Então se ele é inscrito na circunferência, então a medida do ângulo dele é metade do ângulo do arco, RU. É metade da medida do ângulo RU. Do ângulo não, do arco RU. Beleza. E o que acontece com L? É a mesma coisa. Então PLR é um ângulo inscrito na circunferência. Então ele vai ser metade da medida RU. Então L vai ser metade da medida RU. Ou seja, com essas duas aqui, o que a gente conclui? Que o ângulo S é congruente ao ângulo L, né? Tem a mesma medida. Tá? Então eu tenho que o ângulo P é o mesmo, o ângulo L também é o mesmo. Então eu consigo então garantir, pelo caso ângulo-ângulo, que esses dois triângulos são semelhantes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, a gente tem que o PLR é semelhante ao PSU. Ok? Se eu tenho esses semelhantes, então pela proporção, pelo teorema de proporção, o que vai acontecer aqui? Se eu faço PR, então PR sobre PU, PR sobre PU tem que ser igual a PL sobre PS. Tá? Na verdade é PR sobre PL, assim que é enunciado lá. PR sobre PL é igual a PU sobre PS. Tá bom? Então daqui, multiplicando aqui, passando o PS multiplicando desse lado e o PL multiplicando desse lado, a gente chega que PR vezes PS é igual a PU vezes PL. Bom, PR vezes PS é igual a PU vezes PL.
Então essa primeira parte aqui, essa primeira igualdade acabou. Então a gente conseguiu mostrar essa primeira igualdade, ok? Muito bem. Agora falta mostrar que qualquer uma dessas duas, como são iguais, basta mostrar que uma delas é igual a pt quadrado. Então para mostrar essa segunda parte, né, que qualquer uma desses produtos aqui é igual a pt ao quadrado, a gente vai então fazer o seguinte. Então eu apaguei aquele desenho lá, vou usar só essa reta S aqui, a reta R aqui, tá? Então a gente tem alguns ângulos, ó. Esse ângulo aqui, ó, formado TSP, eu vou chamar de 1. Esse ângulo aqui, ó, TOR, eu vou chamar de 2. Esse ângulo aqui, ó, ORT, eu vou chamar de 3. Esse aqui em cima, que é OTR, eu vou chamar de 4. Esse outro aqui, que é RTP, eu vou chamar de 5. E RPT, eu vou chamar de 6. Tá? Que nem nessa figura aqui. Tá? Beleza. Posso tirar o chapéu aqui, não precisa pôr chapéu nenhum deles. Bom, então o que eu posso concluir então? Analisando então agora, eu vou analisar os seguintes triângulos. PTS e PTR. Tá? Os dois aqui, PTS e PTR. Dois triângulos. Tá. Então, primeira coisa que a gente tem é o seguinte. O ângulo 1, veja, ó, isso aqui é um ângulo inscrito na circunferência, não é? Então ele é metade desse arco. Tá? Então o ângulo 1, ele é metade da medida do arco TR. Da medida do arco TR. Mas o arco TR, quanto que ele mede o arco TR? Ele é a medida do ângulo central TOR. Então é o 2. Então ele é metade da medida do ângulo 2. Tá? Então eu posso escrever aqui a metade do ângulo 2. Segunda informação que a gente pode tirar daí é a seguinte. O ângulo 4, se a gente olha para o ângulo 4 mais o ângulo 5, dá quanto? Bom, PT é tangente. Se ele é tangente, esse raio aqui, ó, ele é ortogonal a esse segmento. Então 4 mais 5 é 90 graus. Então sabemos disso. Próxima informação que a gente pode tirar é o seguinte. Se eu olho para os ângulos 3 e 4, ó, o ângulo 3 e 4, ó, aqui esse triângulo TOR é um triângulo isósceles. Por quê? Porque aqui é um raio, aqui é um raio. Se esse triângulo é isósceles, então os ângulos da base são iguais. Então quer dizer que o ângulo 3 é igual ao ângulo 4. Tá? Assim que a gente conclui essa informação. Próxima informação que a gente pode tirar aí. Aqui esse triângulo TOR é um triângulo, então a soma dos ângulos internos dele dá 180. Então se eu faço o ângulo 2 mais o ângulo 3 mais o ângulo 4, isso tem que dar 180 graus. Até aí tudo bem, ok? Muito bem, agora eu posso olhar para essa aqui e substituir ela na 4. Então a equação 3 eu vou substituir na 4. Então no lugar do 3 aqui eu posso colocar o 4, então eu vou ter repetido aqui. Tá? Então daqui eu tiro que o ângulo 2, então a informação 5 agora. O ângulo 2 mais, aí no lugar do 3 eu coloco 4. Então mais 2 vezes o ângulo 4 é 180. Tá? Até aqui a gente garante isso. Depois, sexta informação que eu consigo tirar. A sexta informação, eu vou pegar então a primeira informação aqui e substituir na 5. Então veja, o ângulo 2 aqui, então no lugar do ângulo 2, bom, o ângulo 1 é metade do ângulo 2, então quer dizer que o ângulo 2 é o dobro do ângulo 1. Então no lugar do 2 eu vou colocar 2 vezes o ângulo 1. Então 2 vezes o ângulo 1 mais 2 vezes o ângulo 4 é igual a 180. Tá? Assim que a gente consegue tirar.
Bom, daqui então, a gente pode tirar o 2 em evidência, passar dividindo. Então, dessa aqui a gente conclui que o ângulo 1 mais o ângulo 4 é 90 graus. Então, o ângulo 1 mais o ângulo 4 é igual a 90. Bom, mas a gente já sabe que somado ao ângulo 4 é 90, é o ângulo 5. Então, daqui a gente tira também, usando essa informação 2 aqui, que o ângulo 1 é igual ao ângulo 5. Então, o ângulo 1 é igual ao ângulo 5. Então, o ângulo 1 é igual ao ângulo 5. Tá? O PT, quer dizer, o ângulo P, tá? Lembrando que a gente está olhando para os triângulos PTS e PTR. Estou olhando para esses dois triângulos, PTS e PTR. Tá? Então, olhando para esses dois triângulos, o ângulo P é comum. Tá? O que mais? O ângulo 1 e o ângulo 5 são iguais, são congruentes. Tá? E o que mais? Então não preciso de mais nada, porque eu tenho um ângulo que é comum e outro ângulo que é congruente, então eu tenho dois ângulos. Então, pelo caso ângulo-ângulo, os triângulos PTS e PTR são semelhantes. Tá? Então, se eles são semelhantes, então eu tenho a razão, né? Então, eu tenho que PS sobre PT, então PS sobre PT é igual a PR sobre PT. Quer dizer, pera um pouquinho. Temos que tomar um pouco de cuidado aqui. Ó. O ângulo P, o ângulo T. Tá, o ângulo T aqui do PTR tem que ser o mesmo do ângulo S. Então, aqui é RT. Tá? A ordem aqui tem que tomar cuidado. Né? RT. Por quê? Porque o ângulo é o ângulo T aqui nesse aqui tem que coincidir com o ângulo R aqui. O ângulo P é o mesmo. Então, o S tem que estar correspondente ao T e o P tem que corresponder ao P aqui. Tá? Então, PS sobre PT é PT sobre PR. Então, com isso, passando o PR multiplicando e o PT multiplicando aqui, eu chego que PS é igual a PR. Opa! PS vezes PR é igual a PT ao quadrado. Tá? Como a gente queria.